Olá, olá! Boa noite a todas e todos. Estamos aqui mais uma terça-feira, às 21 horas, iniciando uma live muito especial. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Na live de hoje, nós vamos falar sobre pesquisa em psicologia. Vai ser uma live em que eu vou entrevistar um grande amigo, o professor doutor Felipe Degani. Nós vamos fazer algumas perguntas a ele sobre essa área, né? Como é a área de pesquisa em psicologia, como ingressar nessa carreira acadêmica, como elaborar um projeto de pesquisa. Se você tem interesse na área de pesquisa, certamente você vai obter aqui muitas dicas e informações preciosas para que você possa deslanchar na área como pesquisador, pesquisadora em psicologia. Você que está chegando agora, dá o seu oi, o seu boa noite, deixa aqui o seu recadinho, sua mensagem, e se você achar que essa live vai poder beneficiar algum colega, por gentileza, convide esse colega para assistir a nossa live. Felipe Degani já vai estar chegando aqui. A gente teve um probleminha técnico com o aparelho de telefone dele, mas espero que a gente consiga, sem mais nenhum problema, incluir ele aqui na transmissão. Bom, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, vou tirar aqui a música de fundo. Eu sou Alan Felipe Freitas, sou psicólogo, psicoterapeuta existencial, atendo em consultório, atendo também online. Sou professor universitário, leciono para os cursos de psicologia e medicina no Centro Universitário de Valença, Unifaá. Tenho mestrado em psicologia social na UERJ, faço atualmente doutorado em psicologia social também na mesma universidade, na UERJ, no mesmo programa, o programa de pós-graduação em psicologia social. Sou pesquisador do Laboratório de Estudos Contemporâneos da UERJ. Também sou idealizador do projeto Aperfeiçoa Psi, colaboro lá no CRP, no eixo de Psicologia e Laicidade, que é um eixo vinculado à Comissão Regional de Direitos Humanos. Sou autor do e-book Dicas e Orientações para a Elaboração de Documentos Psicológicos e também o fundador da plataforma F5Psi, uma plataforma educativa digital que trabalha com atualização e aperfeiçoamento profissional para psicólogos e estudantes de psicologia. Esse mês nós estamos planejando aí, temos um cronograma bem rico de lives falando sobre possibilidades de atuação em psicologia. Hoje vai estar conosco o professor Dr. Felipe Degani falando sobre pesquisa em psicologia. Na próxima terça teremos aqui a psicóloga Luciana Nunes, fundadora do Instituto Psicoinfo, e nós vamos tratar sobre a atuação do psicólogo nas equipes de e-esportes, esportes eletrônicos, esportes digitais. Ela é psicóloga de algumas equipes de e-esportes. Na outra terça, a última terça do mês de maio, teremos aqui o professor doutor Anderson Nunes falando sobre o que esperar da área hospitalar. Ele, além de professor, é o psicólogo responsável, né, pelo setor de psicologia no Hospital Universitário da UFRJ. Eu acho que o Degani está com assessor aqui, o perfil da esposa, da Isis. Eu vou convidar, então, o Degani para ele participar da nossa... Já tem muita gente aqui conosco. Deixa eu dar uma boa noite aí para o pessoal. Natália Costa... Vamos ver se vai entrar. Oi. Natália Costa está conosco. Leletia Alves. Tainá. Bia de Melo Araújo. Tuane Dias. Ives. Ana Paula Ribeiro. Muito bom ter vocês aqui conosco. Se você quiser deixar seu comentário, faça uso do box. Nós temos também um box exclusivo para perguntas. Se for fazer sua pergunta, dá preferência para essa caixinha aí do lado. Está aqui com a gente, ó, o Degani. Olá, Felipe, tudo bom?
Tudo bom, pessoal? Olha, eu não estou te vendo, eu estou te ouvindo, mas a tua imagem aparece aqui congelada com um círculo, como que carregando. Agora foi. Cuidando da cabeça, cuidando do corpo, encontrando novos modos de existência possíveis. Aí cada um convoca a sua abordagem e parte para cima, não do corona, né? Mas parte para cima da situação. Né? Do corona você fica em casa e lava as mãos, não parte para cima, não. Isso aí. É, Felipe, eu vou pedir então para que inicialmente você se apresente. Sei que muita gente está aqui te acompanhando, é seu aluno, mas tem pessoas que não te conhecem. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua formação, da sua atuação profissional, e também da sua trajetória hoje. Bom, eu sou psicólogo, mestre, doutor em psicologia social. Toda a minha formação eu realizei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Trabalhando mais especificamente com história da psicologia. É a minha área prioritária de pesquisa e de atuação profissional na docência, né? Especificamente com história da psicologia, eu trabalhei na minha graduação com pesquisas sobre gênero e história da psicologia, né, um resgate da atuação feminina na história da psicologia no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, né, um olhar para a história que transversalizava com as questões de gênero. No mestrado e no doutorado, eu parti para relacionar a religião e a história da psicologia no Brasil. Mais especificamente, a religião evangélica, né, buscando entender historicamente a constituição do que a gente percebe como um investimento evangélico na psicologia, né, o que redunda no extremo em certas apropriações confessionais do saber e da prática psicológica. Então, essa é a minha formação. Eu atualmente sou professor do curso de psicologia da Uniswan. Eu sou professor aprovado num concurso público do Instituto de Psicologia da UERJ. A quarentena e injunções políticas ainda não possibilitaram minha posse, mas eu estou aprovado no concurso, né? Isso é um fato já integrante do meu currículo. E eu também atualmente sou vice-presidente da SBHP, Sociedade Brasileira de História da Psicologia, e também integro o eixo de Psicologia e Laicidade do CRP do Rio de Janeiro, CRP da 5ª Região. Acho que é isso. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que foi esse seu interesse pela pesquisa? Foi algo que aconteceu logo no começo da graduação? Foi algo que você descobriu ao longo da graduação? Você tinha isso em mente ou foi pego meio de surpresa com essa possibilidade? Como é que foi esse processo para você? Bom, na verdade foi a inserção na pesquisa. No meu caso, ela começou muito cedo, né? Já no final do segundo período, né? na passagem do segundo para o terceiro período, eu comecei a frequentar grupo de estudos no laboratório ao qual eu integro ainda hoje, que é o CLIP-Psique, Laboratório de História e Memória da Psicologia, né? No meu caso, a minha trajetória foi muito... Eu estou há bastante tempo, né, trabalhando numa mesma linha, no mesmo laboratório, o que eu reconheço que não é o que acontece na maior parte das pessoas, né? Mas isso não é uma questão nem melhor nem pior, apenas aconteceu assim, né? Mas muitas vezes, na graduação mesmo, especialmente na graduação, a gente não sabe meio o que a gente quer. Na verdade, quando a gente está começando o curso de psicologia, a gente quer tudo. A gente quer partir, conhecer o máximo possível e vai aproveitando as oportunidades que aparecem na instituição que a gente faz parte, ou em outra instituição que abre seleção para bolsistas, para voluntários.
Ou, às vezes, algumas pessoas têm a cara de pau, no bom sentido, de ir bater na porta, né? Encontra um tema que acha interessante, vai lá, bate na porta. Eu queria participar, queria conhecer mais. Essa proatividade, ela é fundamental para quem quer conhecer, quem quer se envolver na pesquisa. Eu acredito, falo para os meus alunos, que eu acho que a pesquisa, do modo como eu entendo, ela é fundamental e parte importantíssima da formação acadêmica de qualquer área, né? E no caso da psicologia, que é o nosso métier aqui, especialmente, né? Porque formar-se envolve não apenas o ensino propriamente dito, né? Ou seja, ficar nos livros, nos manuais, nas aulas e tudo mais. O conhecimento ele tem que ser produzido. E o lugar de produção do conhecimento por excelência é na universidade, né? Essa integração da sala de aula com a pesquisa, né, nas suas mais variadas vertentes, nas suas mais variadas metodologias e temas, mas a pesquisa ela faz sentido integrada ao ensino. E o ensino só também faz sentido quando ele dá ferramentas para que o aluno possa se envolver em produzir conhecimento, não apenas receber conhecimento, mas ele próprio se perceber como pesquisador, né? E isso é extremamente fundamental, porque na nossa vida profissional, a gente o tempo todo precisará exercitar as habilidades, as competências da pesquisa, o conhecimento sobre o método científico, sobre, especialmente na psicologia, nós que somos uma área plural, nós que somos, na verdade, psicologia, né? Conhecer sobre o método de pesquisa envolve também ter uma abertura para diferentes teorias, diferentes metodologias, sejam elas mais quantitativas ou mais qualitativas, ou aquelas que integram, né, que mesclam quant, quali, as pesquisas, as coletas de dados online, as pesquisas em arquivos, né, pesquisa documental, pesquisa de campo, a entrevista, que é uma metodologia de pesquisa muito cara para a psicologia e para as ciências sociais de modo geral, né? A entrevista ela é um método que, no caso da psicologia, ela está presente tanto na pesquisa como na prática profissional, né? Os mecanismos da entrevista psicológica e da entrevista na pesquisa são muito semelhantes, né? Especialmente a gente, psicólogo, consegue entender mais alguns conceitos, né? Sobre o rapport, sobre a empatia, a confiança, como você vai conduzindo, né, a entrevista, como você mantém... saber em que momentos você fica vinculado, mais preso ali ao roteiro prévio, que momentos em que você precisa dar um certo desvio do roteiro, né, indo aonde o sujeito está te conduzindo, né, ou aonde a própria interação com você, questionando ele, está conduzindo ele naquela situação a pensar e produzir discurso para você. Então, a pesquisa, para mim, ela veio muito associado, na verdade, ao ensino, como uma consequência natural. Evidentemente que isso foi estimulado, né, por algumas professoras lá no meu curso, no início do curso, e foi algo que, para mim deu samba, deu certo, né? Foi algo onde eu pude desenvolver habilidades as mais variadas que eu emprego na minha carreira profissional, né? Inclusive a pesquisa e o ensino integrados me ensinaram também a ser professor, né? Eu digo que o melhor modo de tornar-se professor, de ser um bom professor, é ser um aluno. Uhum. Sendo aluno, a gente aprende a ser professor. A gente aprende que tipo de professor queremos ser e que tipo de professor também nós não queremos ser. Nós aprendemos a ser professor com os nossos professores. Seja nos exemplos, entre aspas, positivos e nos, entre aspas, negativos também. Perfeito.
Nós temos aqui algumas pessoas nos acompanhando. Eu quero dar um oi para Oli Renata, Daniel, me chama de Lucas, Douglas, Maurício Aguiar, Ju, Ludmila. Me chama de Lucas. Opa, tudo bem? Douglas aqui. Salve, mestre Degani, ligado no senhor. Melhor professor da Uniswan. Tamo junto, Lucas. Douglas. Lu na cozinha também, Físio Lua, biólogo de plantão, Léo Gefrois e Cláudia R. Balões, aqui acompanhando a gente. Muito legal. Se você quiser fazer algum comentário, use a caixinha dos comentários. E se for fazer uma pergunta, dê preferência à caixinha ao lado, que tem um sinal de interrogação, e aí faz a sua pergunta, que eu vou lê-la aqui e passar para o nosso querido professor doutor Felipe Degani. Felipe, você considera que, né, nesse grande universo que é a psicologia e nessa série de possibilidades de inserção profissional, você considera que a pesquisa pode ser uma via do profissional psicólogo se inserir e, de fato, desenvolver uma carreira aí dentro da pesquisa, seja seguindo, né, o mestrado, doutorado, ou, de repente, se associando a algum instituto que tenha um foco, né, em pesquisa, de repente, em educação, no ambiente corporativo, em liderança, em gestão de pessoas, no terceiro setor. Você acha que é viável, é uma possibilidade concreta de um graduando, por exemplo, que está no meio da graduação e se encanta pela pesquisa e, de repente, se vê apaixonado por isso e pensando em, caramba, será que eu posso fazer isso e tornar da pesquisa, de fato, a minha profissão, a minha fonte de renda? Você enxerga isso como uma possibilidade concreta para o graduando de psicologia? Vamos lá. Enxergo, né, mas com a ressalva de que, no Brasil, a carreira de pesquisador, estrito sensu, pura, ela é uma exceção. Em geral, as oportunidades de inserção profissional na pesquisa estão associadas ao ensino superior, ao ensino universitário. No Brasil, ainda que existam institutos de pesquisa, mas eles são minoria. Grande parte da pesquisa é realizada nas universidades. Então, para quem quer atuar na pesquisa, o principal caminho é procurar a inserção no ensino superior, o que demanda de quem está interessado nisso, do psicólogo, a realização de pós-graduação estrito sensu, o mestrado e o doutorado, né? Nos últimos anos, com o aumento felizmente, com o aumento da pós-graduação, né, o aumento da titulação, o aumento de mestres e doutores nas mais variadas áreas do conhecimento, esse mercado está com muita gente, né? Muita gente demonstra interesse em atuar nele, ainda que nem sempre todo mundo que tenha o interesse demonstre muitas vezes as competências adequadas para o ensino, né? Então, o fato de ter muita gente tentando não deve desanimar aqueles que almejam ser professores universitários, né? Mas, pelo contrário, deve colocar para eles e elas interessados, a perspectiva de que precisam se aperfeiçoar bastante, né? Tanto nas competências da pesquisa, que envolve exatamente você realizar um bom projeto, você ter contato na área de conhecimento no tema que você está trabalhando, envolvido. Você envolve também você fazer o que a gente chama do network, nessas relações, ir a congressos, eventualmente publicar, né, os resultados da sua pesquisa, o que muitas vezes paralisa algumas pessoas, né, porque escrever um textão já é difícil. Escrever um artigo, né, tem gente que desenvolve até sintoma de ansiedade, que tem que escrever e tudo mais. Mas isso é algo que se desenvolve. Para se tornar um pesquisador, você precisa
saber comunicar o resultado da sua pesquisa. E isso você faz com a... E isso você faz enviando seus trabalhos para congressos, para artigos, né? Muitos alunos, eu leciono a disciplina de pesquisa em psicologia, que no curso em que eu estou, na Uniswan, é a disciplina no 8º período, que é antes do 9º e do 10º, né? Então, nessa disciplina, o aluno faz um projeto e no 9º e no 10º período ele vai executar o projeto, que vai redundar no TCC dele. Uhum. Muitas vezes perguntam, né, como escrever, como faz para escrever? E aí, às vezes, professor, eu queria ser que nem vocês, a gente pega os artigos que vocês escrevem, a gente entende tudo mais. E eu sempre falo, né, como é que você aprende a escrever? Do mesmo modo, como é que você aprende a andar de bicicleta? Andando de bicicleta. Como é que você aprende a cozinhar? Cozinhando. Uhum. Como é que você aprende a fazer reticências, outras coisas? Fazendo. Como é que você aprende a escrever? Escrevendo, né? Então, você desenvolve as habilidades da pesquisa desde o momento em que você está fazendo os trabalhos de faculdade e você resiste à tentação do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mesmo muitas vezes aquele Ctrl+C, Ctrl+V que é camuflado, né? Que acha que o professor não está vendo. Então você usa sinônimos, né? Você fica trocando ali com as palavras, achando que aquilo não vai dar certo. Fazendo isso, você não está desenvolvendo a habilidade de escrita, que é fundamental para quem quer ser um pesquisador. Mas, então, nesse sentido, eu acho que eu fugi um pouco da pergunta, para se aproximar da carreira de pesquisador, para você buscar, produzir conhecimento em psicologia, você precisa, para ser um pesquisador, você precisa se inserir em um projeto de pesquisa, tá? E, nesse ponto, é fundamental uma certa proatividade, uma certa iniciativa do aluno que está querendo pesquisar, né? Por iniciativa em quê? Primeiro, em saber pescar as oportunidades que surgem na sua instituição de ensino, seja ela pública, seja ela privada, ou em outras instituições de ensino, né? Uhum. Já dei aula para alunos que se inseriram em pesquisa e conseguiram, inclusive, bolsas de ensino, tanto na nossa instituição, como até mesmo em outras instituições, né? Outras instituições de pesquisa, aqui no Rio de Janeiro, na Fiocruz. Então, isso como é que você consegue acessar? Porque, de fato, não está sobrando bolsa, não tá caindo da árvore no seu colo. Você precisa ir atrás, você precisa se mostrar proativo. E como é que você faz isso? Primeiro é ficando com a sua antena ligada, né? Seguindo páginas, buscando canais de divulgação na nossa área, aqui no Rio de Janeiro ou na região que você está, ficar ligado nessas informações de seleção, às vezes aquele e-mail que vem, né, que você passa o olho, não percebe muito bem, às vezes você, clicando naquele link, você encontra uma oportunidade que pode ser útil. Mas, às vezes, mesmo que essas oportunidades não apareçam, é fundamental que você se mostre disponível para alguns professores. Muitas vezes, existem pesquisas que são iniciadas porque os alunos manifestam interesse, procuram um professor e querem desenvolver, ou querem desenvolver um trabalho que fizeram na disciplina, ou um tema que chama atenção, que é articular a teoria da disciplina com buscando mais conhecimento. Às vezes aquele assunto que a disciplina não deu muito tempo de se aprofundar, você buscar, se manifesta disponível para os seus professores, porque seus professores, por mais que talvez não pareçam para vocês, mas eles são também pessoas, são trabalhadores assomados de trabalho, né? Então, muitas vezes o que ele precisa é de um aluno demonstrando interesse, né? Essa força da juventude, essa força, não a juventude apenas de idade, mas a juventude
psicologia, digamos assim, a força de vontade de quem está conhecendo, de quem está se aproximando da área, é fundamental para quem quiser estimular Uhum. que um professor, alguém que já tem uma experiência em pesquisa, possa te orientar no caminho das pedras, Uhum. possa supervisionar, orientar o caminho que você vai seguir. E isso também a pesquisa, ela não só vai desenvolver competências profissionais importantíssimas que você vai levar para a sua vida profissional, seja você um psicólogo clínico, né, autônomo, seja você alguém que vai trabalhar em qualquer instituição, de serviço público ou privado, na saúde mental, na psicologia escolar, na psicologia do trabalho. Sempre haverão temas novos. Uhum. Na nossa área, na psicologia, como o sujeito está em constante transformação, sempre há fenômenos novos que desafiam a nossa compreensão. E o que a gente vai fazer para acolher essa demanda e lidar com esse sujeito, com essa realidade? A única coisa que nós podemos fazer enquanto cientistas, enquanto psicólogos, participantes de uma ciência, profissionais de uma ciência, né, uma ciência, uma profissão, o que nós podemos fazer é usar o método científico, é pesquisar, é buscar na literatura, buscar modos de produção de conhecimento e de intervenção nessa realidade que dê conta de buscar novas soluções. Então, volto a falar, a pesquisa é fundamental na formação de qualquer psicólogo, porque ela vai te dar subsídio não apenas para você conhecer melhor uma área de atuação na qual você vai se dedicar, mas, sobretudo, para, estando inserido nela, buscar respostas para os desafios, né? Seja na clínica, né, o estudo que você precisa fazer um caso que chega ali para você, ou em qualquer outra área institucional que você atue. Gani, nós temos aqui algumas pessoas fazendo perguntas. Eu já vou abordar essas perguntas, mas eu gostaria de tecer alguns comentários, porque a sua fala foi muito rica. Eu gostaria de colocar aqui em tópicos, né? O primeiro é, quando você fala, né, dessa carreira estrito sensu, da pós estrito sensu, mestrado, doutorado, né, eu vejo dessa forma, e acho que foi o que você colocou, pesquisa e ensino caminham juntos. Eu não vou com uma carreira somente de pesquisador ou somente de professor. Essas coisas vão caminhar juntas, não é? Um outro ponto que você colocou, e eu quero voltar nisso para deixar bem claro para o pessoal, é que eu, sendo aluno de determinada instituição, não estou obrigado a participar somente, né, dos projetos daquela instituição. É claro, se essa instituição me oferece projetos, né, oportunidades de iniciação científica, por exemplo, eu devo abraçar essa oportunidade. Porém, não havendo essa oferta ou não havendo projetos do meu interesse, eu posso buscar isso em outras instituições. Muita gente, o professor, não sabe disso. Eu posso buscar essa inserção, bater lá na porta de um grupo de pesquisa de uma outra instituição e participar, seja como um participante voluntário ou até mesmo um bolsista. Sabemos que há aí uma carência de bolsa, sim, a torneira está muito fechada, né, pingando apenas gotas. As bolsas, elas... Cada vez mais, inclusive, né, estão cortando as nossas bolsas, afinal vivemos no momento, né, em que nossos governantes desprezam a ciência. Sobretudo na área de ciências humanas, ciências aplicadas, a gente tem um corte. Pois é, cabe a nós, inclusive, pressionarmos, né, nos unirmos enquanto área, enquanto ciência e profissão, e também brigar por isso, né, questionando nossos governantes. E o momento em que a gente vive atualmente, cada um nas nossas casas, à espera de quase aquele filme, à espera de um milagre, né? Mas não é um milagre, a gente está à espera de uma vacina, de um remédio que permita-nos voltar à vida normal. E quem vai fazer isso não são as armas, né? Contra um vírus, as armas não servem de absolutamente nada. O que vai nos tirar dessa situação é a ciência, né? E como diz o ditado, não se faz omelete sem quebrar os ovos. Perfeito. Né? Não se faz ciência sem
investimento Perfeito, em ciência. perfeito. Esse investimento não pode ser visto como gasto. A gente está vendo aí o quanto de balbúrdia as universidades têm produzido, né? Balbúrdia no sentido irônico do emprego. Balbúrdia, respirador, E, aplicativos de detecção, diagnóstico de testes, exatamente e isso. por aí vai. Aí o aluno ele pode pensar assim, né? Eu estou me dirigindo agora ao graduando, mas isso também você que já se formou na graduação e de repente sonha com mestrado, com doutorado, né? O que que eu preciso fazer para alçar esse voo, né? Para me candidatar a um programa de mestrado. Normalmente o mestrado acadêmico, né? Ele lança-se um edital de acordo com o programa, semestral ou anual, e algumas coisas são muito importantes para esse candidato, para que ele possa demonstrar esse interesse pela pesquisa ou alguma iniciação na pesquisa, né? E eu destacaria a iniciação científica, sem dúvida, né? Acredito que as inserções em estágio também são importantes, porque complementam com a prática, Sim. mas eu destaco E também extensão também. a extensão e a monitoria, né? A monitoria também é uma excelente oportunidade. E aí, feitos esses comentários, eu vou aqui pegar as perguntas. O Fala Psi é um projeto idealizado por duas psicólogas maravilhosas, a Tuane e a Ana Paula. Nós tivemos uma reunião e conversamos, inclusive, um pouquinho sobre isso. E elas colocaram aqui uma pergunta, e eu vou fazer para você a pergunta. Como aproximar graduandos da rede privada da pesquisa, uma vez que há pouca divulgação nessa área? A gente sabe, né, que há uma maior concentração de projetos de pesquisa acontecendo nas universidades públicas. E a universidade privada também tem os seus projetos, mas não necessariamente com esse volume e essa variedade que a universidade pública. Como você vê uma possível aproximação desses universos aí, público e privado, no ensino superior e na pesquisa? Bom, eu acho que... Vamos lá, dois aspectos. Um deles internamente nas instituições, né? Internamente, eu acho que cabe aos alunos, quando a gente está falando da rede privada, os alunos eles estão em uma posição em que, além de alunos, eles são clientes, né? Em ambos os casos, tanto no ensino público como no ensino privado, o aluno é o principal responsável pela sua formação, né? O ensino superior é isso, o aluno é responsável, né? Mais do que seguir o currículo, a grade, ele tem que buscar a formação dele e tudo mais. Mas no ensino privado, na qual existe também, além da relação educacional, que é a relação que ele tem com o professor, com a instituição ele tem uma relação mais de natureza contratual financeira. Eu acho que cabe aos alunos realizarem movimentos de se auto-organizarem, né, em CEAs, em DCE, ou diretamente nas suas instituições, para que as instituições garantam um programa de incentivo às atividades de pesquisa e às atividades de extensão, né? Se, eventualmente, alguma instituição não tem isso, ou quando tem, é apenas num certo núcleo, né? As oportunidades não divulgam, eu acho que cabe aos alunos buscarem nessas instituições, falar com seus coordenadores, com seus diretores, com as ouvidorias e expressarem isso, né? Em isso, esse processo tende a ser mais longo, mais demorado, você não fica esperando também que o mundo ideal aconteça, né? Um outro caminho é aquele que eu já citei, você buscar individualmente estimular os professores, né, para que e solicitar a eles uma orientação, uma supervisão de como seguir nesse processo da pesquisa. Isso é fundamental, né? E certamente um bom professor nunca vai se negar a partilhar do seu saber, né? Ainda que ele não saiba ou não, ainda que ele não tenha uma expertise exata no que você está querendo estudar, ele certamente vai procurar te indicar, dentro do conhecimento, dentro dos contatos dele, em algum lugar que possa acolher esse seu interesse de pesquisa. Então,
esse é um movimento, né, dentro das instituições privadas, que a gente sabe que formam a maioria, né, dos nossos colegas psicólogos, né, 85% a 95%, não tenho os números agora, mas é nessa ordem de grandeza mesmo, né, devem buscar, acho que nas suas instituições, né, e fazer as instituições perceberem o quanto que a pesquisa não é gasto, é investimento. É investimento na qualidade do curso, é investimento na formação desses alunos, o que vai redundar posteriormente em resultados, vai resultar em indicadores de desempenho no ENAD, indicadores da inserção profissional desses alunos, né? Então, é esse movimento de buscar nas instituições e é o movimento também da proatividade, né? Lá no nosso curso, na Uniswan, a gente acompanha, né, alunos que se graduam conosco e se inserem no mestrado em outras instituições, né? Lá na UERJ mesmo, na psicologia, no IMS, na Fiocruz, outros na FRJ. Esse processo, ele demanda o investimento de cada aluno na sua formação, né? E num processo seletivo de mestrado, né, o que vai contar, o que mais vai pesar para a sua aprovação vai ser a avaliação do seu pré-projeto. O que eles querem saber no seu pré-projeto? Né? Isso é uma coisa que instiga muitas pessoas. O que querem saber do seu projeto é o quê? Se você sabe escrever, se você sabe o que é a pesquisa. Então, vou parar para deixar a pergunta mais para frente. Tem alguma coisa da pergunta que eu deixei passar? Não, tá ótimo. Eu acho que a gente vai encaminhando para aí mesmo, né, para o projeto. Mas antes de falar do projeto, eu quero destacar aqui uma coisa importante, é que muitos alunos acabam reclamando da monografia ou do TCC. E eu sempre gosto de mostrar a eles que escrever uma monografia ou um TCC é uma grande oportunidade de desenvolver essa competência. De, inclusive, é fundamental. Desenvolver um bom trabalho que pode depois se transformar numa publicação, um artigo numa revista científica, que pode, inclusive, se transformar num bom projeto amanhã para uma candidatura a um mestrado ou doutorado. Eu acho que essa coisa que você falou de estar antenado é muito importante. Nós, no Conselho, todo ano realizamos a Mostra Regional de Práticas. É um evento muito bom para os profissionais e para os estudantes, porque todo mundo pode apresentar o seu trabalho. Os trabalhos são divididos em salas, em grupos de trabalho, com base na mesma temática, e ali há uma troca muito rica. Então, assim, circular nesses eventos, mostrar a sua produção, o que você está produzindo, você está pesquisando, você está aprendendo, o que você descobriu, é muito importante, né? Construir essa rede, divulgar a outras pessoas pensando coisas próximas, né? E que vão poder te auxiliar também, né? A pesquisa não se faz sozinho, né? Não é uma coisa individual, uma ação individual. É também uma ação coletiva. E aí a gente chega, então, nesse X da questão, né? Sobre o projeto de pesquisa. Uma das coisas que vai me solicitar, se eu quiser concorrer a um mestrado, por exemplo, é um projeto de pesquisa. Inclusive, às vezes, é esse projeto que vai determinar qual linha de pesquisa eu posso me inserir, qual orientador eu posso escolher. E a pergunta que eu te faço é: como elaborar esse projeto de pesquisa e quais as dicas que você pode oferecer para as pessoas que estão pensando aí num projeto de pesquisa, não sabem como começar, ou já começaram, mas estão meio perdidas, para que possam elaborar um bom projeto? Vamos lá. O que é um bom projeto de pesquisa? A pergunta de $1 milhão, né? É claro que isso é uma pergunta com uma forte dose de subjetividade, né? É bom para quem? Bom contexto. Mas um bom projeto de pesquisa ele tem algumas características, né? A primeira delas é um projeto que te desperta, vou falar a palavra, desperta o grande T. É um tema que te desperta tesão. Ou seja, você tem que estar instigado. Tem que ser algo que te instigue, né? Por que isso?
Um dos elementos do projeto de pesquisa, todo mundo aprende metodologia científica, é o problema da pesquisa, que às vezes as pessoas não entendem, né? O problema da pesquisa nada mais é do que uma pergunta. Toda pesquisa, ela tem uma pergunta por trás. A pesquisa ela é feita para responder essa pergunta, né? Ou seja, só se faz pesquisa para descobrir algo que você não sabe, né? Se você quer fazer a pesquisa para confirmar uma coisa que você já sabe, está errado por aí. Aí já não é pesquisa, aí já você já está com uma verdade estabelecida e você quer apenas torturar os dados da pesquisa da realidade para confirmar a sua impressão prévia. Isso não é pesquisa científica. Pesquisa científica você tem uma lacuna no conhecimento, na realidade. Todo mundo sabe aquela frasezinha famosa do Sócrates, né? Só sei que nada sei. Muitas vezes as pessoas usam essa frase na véspera da prova. Mas essa afirmação, ela, por mais banal que pareça, ela tem um princípio fundamental. Quanto mais você conhece sobre algo, mais você percebe aquilo que você ainda não conhece. Mais você percebe aquilo que há por conhecer. E assim é na pesquisa, né? As pessoas mais sábias que existem são as mais humildes com relação ao seu próprio conhecimento. E as mais ignorantes, muitas vezes, são as que mais estufam o peito para afirmar as suas certezas, né? Mas, então, o tema de pesquisa tem que ser aquele que te instiga. E, em segundo lugar, ele tem que ser um tema viável de ser executado. Não adianta você querer, no seu TCC, descobrir, sei lá, qual é a melhor abordagem psicoterapêutica, sei lá, quais são as causas do suicídio em adolescentes. Não adianta você colocar perguntas que são grandiosas, que são, né, questões muito amplas. Porque essas questões muito amplas, elas não serão possíveis de ser respondidas. O que você precisa é recortar o seu tema, né? Todo mundo fala, o recorte dessa pesquisa, né? Como é que você encontra essa tesoura? O recorte nada mais é do que você colocar o seu interesse da pesquisa com o pé no chão, né? Como você vai delimitar? Você quer estudar sobre alguma coisa, sobre algum processo, né? Qual é a definição sobre de que autor você está falando? De que vertente? Né? Porque na psicologia a gente tem temáticas, conceitos, que não são consensuais, né? Que as diferentes abordagens entendem de modo distinto. Então você precisa situar. A partir de quais autores você está falando sobre aquilo? Que método você vai utilizar? Como você vai buscar... E aí, nesse ponto, o filé mignon do seu projeto de pesquisa são as seções que se chamam os objetivos e o método. Isso é o filé mignon. Se isso está sem pé nem cabeça, o seu projeto está todo sem pé nem cabeça. Né? Você estabelecer um objetivo que seja viável de ser executado, né? Que seja relevante, né? Que responda, que seja possível de ser respondido de modo racional e sistemático, né? No método científico. Ou seja, não é o seu achismo, não é o que você tira do bolso. Eu acho que é isso. Não. É com base em que fundamentos, em que dados, em que leituras você pode afirmar isso. Né? E o método? O objetivo é aonde você quer chegar. E o método é como você faz para chegar até ali. Né? Como o Gato disse para Alice, do País das Maravilhas, a Alice perguntou qual caminho ela deveria pegar. E ela virou pro gato e disse que caminho ela pegava para sair daí onde ela estava. E aí o gato perguntou, você está indo para onde? E ela respondeu, não sei. Então o gato virou para ela e falou, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. A importância do projeto de pesquisa é isso. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho, você vai estar ali perdido sem saber
aonde você está chegando, né? O método de pesquisa, ele te permite isso, né? Os objetivos e o método. Como você caminha, né? Por que isso? Porque quando você está estudando, você vai pesquisar tanto na literatura, ou você vai fazer entrevista, os sujeitos que está entrevistando vão trazer, junto com aquilo que você está querendo saber, um monte de outros dados. E você precisa filtrar, dentre esse emaranhado, esse cipoal de informações, o que está te ajudando a responder a sua pergunta e o que é uma distração, né? É algo até importante, mas que pode ficar para um outro momento, para uma outra pesquisa, né? Já outras vezes, você precisa filtrar para saber aquilo que vai ser útil para responder a questão de agora, o que você está pesquisando, né? Então, ter um bom projeto de pesquisa, ele é útil não apenas para você entrar na pós-graduação, mas um bom projeto, ele te ajuda justamente a você se orientar no percurso, no durante da pesquisa e estruturar o seu trabalho, os seus resultados. Tem duas variáveis aí que eu gostaria de acrescentar, que uma é o aspecto ético da pesquisa. Dependendo da pesquisa, né, se é uma pesquisa que envolve seres humanos, trabalho de campo, eu preciso submeter essa pesquisa ao comitê ético, eu preciso obedecer alguns critérios éticos, né, para não expor os indivíduos, desenvolver um termo de consentimento livre e esclarecido, dependendo se envolver uma instituição, um termo de anuência, né, e preciso da aprovação do comitê ético. Se é uma pesquisa de revisão bibliográfica, né, que tem gente que não sabe que você pode fazer pesquisa sem ir a campo, né, fazendo uma revisão bibliográfica, você não precisa desse procedimento agora, precisa cumprir o rigor, não é simplesmente copiar e colar trechos aleatórios de coisas que você leu, inclusive deve saber buscar esses artigos, esses livros, não é qualquer material que está na Wikipédia, no Zé Moleza, não sei aonde, você vai tirar dali e colar. Um outro ponto... No site específico, não sei dessa essas coisas mesmo. O outro ponto é a questão do tempo. Normalmente a gente trabalha com tempo muito limitado, muito justo, né? Por exemplo, um trabalho de conclusão de curso, de pós-graduação, lato sensu ou de graduação, você tem aí no máximo 1 ano, né? Quando muito, para trabalhar naquele projeto. Então, eu não posso pensar em inventar a roda. Eu não posso pensar em trazer algo absurdamente novo, porque eu posso não encontrar referência bibliográfica, eu posso não ter tempo suficiente para desenvolver essa pesquisa. E no final das contas, a banca, creio eu, né, de avaliação de um candidato ao mestrado ou doutorado, quer também saber se ele vai conseguir cumprir com o que ele está prometendo, porque o projeto é uma promessa, né, naquele tempo. Será que em 2 anos você consegue entregar isso? Então, às vezes, o candidato ele acaba pecando pelo excesso por querer desenvolver uma pesquisa extraordinária, e ninguém desenvolve o trabalho da sua vida, né, numa pesquisa de mestrado ou, às vezes, de doutorado. É um trabalho que transcende esses limites do formalismo. E até porque há também a necessidade de amadurecimento do pesquisador, né, para que ele consiga desenvolver essas competências, esse olhar, enfim, e produzir boas análises, né, que é o que você está colocando aí, né, de o que eu vou observar, no que eu vou me centrar diante de todo esse material que eu colhi, o que daqui realmente é importante para esse momento. Né? Claro que a gente não vai desprezar dado, mas eu preciso ter um recorte, né, delinear bem um objeto e me centrar naquilo que eu prometi fazer, né, associando o objetivo com o método. A gente está caminhando para o finalzinho da live e eu vou deixar você falar. Passa muito. Agora que eu entrei no clima. Passa muito rápido, cara. Dá 60 minutos, o Instagram derruba a gente num golpe de judô. É terrível, é demais. Começa a aparecer aqui, 30 segundos. E aí começa a piscar e uma contagem regressiva. Então, para a gente ter tempo suficiente de se despedir, eu não vou falar mais. Vou deixar você falar aí as suas considerações finais. Nós temos aí mais acredito que uns 10 minutos de live. Então, pode colocar aí o que você quiser acrescentar, e dica e orientação, e influencia essa galera que está nos assistindo aí para o bom caminho da pesquisa, para a ciência, para que
mais cabeças estejam produzindo conhecimento, fazendo ciência nesse país? Então, produzir ciência nesse país, né? Se alguém acha que isso é que é moleza, pode virar e procurar outro caminho, né? Moleza tem outros caminhos, né? Produzir ciência, produzir conhecimento nesse país não é nada fácil, né? Significa você passar anos da sua vida, né? 5 anos de graduação, 2 anos de mestrado, 7, mais 4 para o doutorado, no mínimo 11 anos se você seguir esse caminho todo direto, né? Especialmente no doutorado, né? Envolve e aí, muito importante isso, né? Porque cada vez mais tem se falado sobre a saúde mental na academia, né? Há dados de pesquisa que mostram que doutorandos têm uma prevalência de ansiedade e depressão 5 vezes maior que o restante da população. Os cabelos brancos, né? Aqui, ó. Os cabelos brancos, o ganho de peso, enfim, todos esses processos. Estou falando isso não porque vocês desistam, mas para que vocês se preparem, né? Porque fazer a pesquisa, por que tem essa questão da saúde mental? É um trabalho muitas vezes solitário. Você e o seu computador e o seu orientador. Que muitas vezes seu orientador parece que brinca de gato e rato com você. Você manda e-mail, ele não demora a responder e tudo mais. Ou às vezes seu orientador é o contrário, né? Ele que fica procurando, te pedindo resultados e tudo mais. Então, é um processo que demanda, subjetivamente, muito da gente, né? E isso faz parte da nossa formação. A gente se forma como pesquisador e como pessoa de um modo muito particular no processo da pós-graduação. Mas é uma oportunidade que permite você aguçar a sua curiosidade, você produzir conhecimento, você descobrir novas coisas, permite você aprender, né? Aprender sobretudo com os alunos que você dá aula, com as pessoas com quem você realiza pesquisa, com os autores, né? Permite você trocar a sua pesquisa com outros pesquisadores, partilhar dos problemas em comum. Então, para quem deseja isso, eu espero que vocês perseverem nesse caminho, que vocês insistam em buscar oportunidades de pesquisa, né? Especialmente porque eu acredito e quero acreditar que aqueles que querem destruir a nossa ciência, que querem destruir o nosso potencial de produzir conhecimento, e especialmente nós das ciências humanas, nós da psicologia, aqueles que querem destruir a produção e conhecimento da psicologia porque eles nos acham perigosos, eles acham que o simples conhecimento científico sobre a subjetividade, eles entendem que é a principal arma para desfazer muitas mentiras e muita ignorância, né, que eles divulgam. Então, mas eu acredito que eles passarão. E nós precisamos estar firmes para defender a nossa ciência, a nossa profissão, para que ela se aproxime cada vez mais, né, do rigor metodológico e ético na produção do conhecimento e que se aproxime cada vez mais também de um compromisso com a realidade, de um compromisso com os problemas concretos, né? Especialmente nós que vivemos num país periférico, né? Numa sociedade marcada por inúmeras desigualdades, né? Nosso conhecimento ele tem muitas respostas para diversos desses problemas. O que nós precisamos é defender aquilo que nós já conquistamos, né? E envolver mais e mais pessoas, né, na produção do conhecimento e na construção de práticas de fazer ciência
que sejam mais justas, que sejam mais igualitárias, que sejam mais conectadas com a demanda da maior parte da nossa população. Então, se você, após todas essas minhas advertências, você quer fazer, você quer continuar nesse caminho, né? Parece aquela coisa que manda mensagem, né, do Google, né? Não foi possível verificar o vírus, né? Você quer baixar assim mesmo? Se você quer apertar o sim e baixar, procure estar conectado com pessoas que possam te orientar, que possam ser seus parceiros, né, de pesquisa, seus parceiros de publicação, pessoas com quem você possa trocar, né? Esteja conectado com as pessoas e busque as oportunidades, tá? Certamente, o canal F5PC e o Alan são pessoas disponíveis para trocar essas informações. O meu perfil, né, no qual, por motivos técnicos, eu não estou usando ele, mas você pode me chamar no Instagram, @FelipeDegani. Meu nome é um pouco fácil de encontrar, né, por causa do meu sobrenome. Pode procurar meu latte, meu contato na internet. Se você se interessar um pouco pelos temas que eu estudo, né, história da psicologia, psicologia social, psicologia e religião, a gente está disponível para trocar e buscar caminhos e seguir em frente. Dando sempre F5, né, atualizando as nossas competências, as nossas potencialidades. Não é muito isso? bom, maravilhoso. Olha, que live sensacional, hein? O pessoal está aqui elogiando. Muito obrigado. A Físio disse, isso aqui, excelente. A Ana Paula Ribeiro, né, disse que pena que a live está acabando, tema muito relevante. O Márcio perguntou se vai ficar salva. Vai ficar salva aqui por 24 horas e depois eu vou subir lá para o canal da F5PC no YouTube. Vai ficar na íntegra lá no YouTube, a live. Opa! A Ana Paula Ribeiro colocou aqui, parabéns pelo tema e gratidão pelo compartilhamento de informações tão importantes. Então, se vocês quiserem seguir o perfil pessoal do Felipe Degani, né, é @FelipeDegani, o meu perfil pessoal é @AlanFelipeFreitas. Nós estamos nos nossos contatos para que a gente possa trocar sobre isso, se houver interesse, posteriormente. A live está se encerrando. Eu quero agradecer demais, Degani, pela tua disponibilidade, pela tua generosidade e pelas tuas contribuições. Obrigado a vocês que nos acompanharam até agora. A audiência se manteve estável, incrível, vocês são demais. Semana que vem estaremos aqui no mesmo dia, no mesmo horário, falando sobre a atuação dos psicólogos no e-esporte, esportes eletrônicos, com a psicóloga Luciana Nunes. Pessoal, cuidem-se. Um abraço, um beijo, um queijo, tudo virtual para vocês.